Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início ao nosso estudo de hoje, nós vamos pedir a cooperação de todos para a campanha do quilo, do leite e a campanha também dos cobertores, que o frio está vindo aí e os nossos irmãos em situação de rua, com certeza, se a gente não providenciar um cobertor, passarão muito frio, né? Então, a gente conta com a ajuda e a boa vontade de todos vocês. E vamos dar início com a nossa prece. Elevemos o nosso pensamento ao Pai nesse momento, pedindo a Ele que Ele nos abençoe, nos inspire, nos intua, para que possamos trazer o Evangelho de Jesus de forma singela, para poder sim dividir com os nossos irmãos essas mensagens tão lindas, tão proveitosas ao nosso espírito desse Evangelho. Evangelho esse que é o roteiro de nossos espíritos na nossa caminhada evolutiva. E assim, Senhor, asserenados na tua imensa vibração de amor por todos nós, te pedimos que seja em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo do Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o estudo do Evangelho hoje é o capítulo 23, Estranha Moral, dos itens 9 a 18, sendo que o subtítulo é Não vim trazer a paz, mas a divisão. Então vamos lá. Item 9. Nós vamos ler o 9 e o 10 e comentar. Não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, e a nora da sogra, e o homem terá por inimigos aqueles da sua casa. Eu vim para lançar o fogo na terra, e que quero eu? Senão que ele se acenda? Devo ser batizado num batismo, e quanto me sinto desejoso de que isso aconteça. Julgais que vim trazer a paz? Não, eu vos asseguro, mas a separação, porque de hoje em diante, se houver 5 pessoas em uma casa, elas estarão divididas umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Então a gente vê aqui, Jesus trouxe que ele não veio trazer a paz, mas a divisão. Nós temos que parar e pensar. A doutrina, ela é de reflexão. Nós temos que raciocinar sobre aquilo que nós estamos lendo e interpretá-la, não segundo a letra, que a gente costuma dizer que a letra mata. Mas o que Jesus quis dizer? Que na mesma casa haveriam pessoas com opiniões e com religiões diferentes. Mas nem por isso eles deixariam de estar vivendo harmonicamente, apesar de um ter uma religião X, o outro uma religião Y, mas todos os caminhos nos levam ao Pai. A gente sabe também que a natureza não dá salto, que tudo é de acordo com a disposição do homem, né? Em compreender o que Jesus quis dizer o tempo todo, né? E aí a gente vê que, na realidade, se a gente for analisar, a gente tem que respeitar as religiões de todas as pessoas, porque cada um acredita naquilo. E nós não estamos aqui para dizer a verdade para ninguém, porque a verdade está com Deus. Mas aí a gente vê, quando houver alguma conversa sobre religião,
Nós devemos escutar, sim, o nosso companheiro, respeitando o conceito dele, mas analisando através daquilo que a gente conhece da doutrina espírita. Porque eu posso ser um bom católico, eu posso ser um bom evangélico, e eu posso até não ser um bom espírita, estar estudando o evangelho e não praticar aquilo. A gente tem que prestar bastante atenção nesses conceitos, porque todos nós estamos na Terra para progredir e todos têm o seu momento. Hoje eu acredito em determinada coisa, amanhã pode ser que eu, através do estudo, do aprofundamento do estudo, a gente vai achando alguma coisa que não condiz com aquilo que a gente está escutando. Mas nós não estamos aqui para divergir sobre a opinião de ninguém. Nós estamos aqui para buscar, em proveito nosso, esse estudo do Evangelho, buscando as nossas inferioridades, as nossas imperfeições. Se eu estou fazendo algum bem ao outro, porque a doutrina é toda pautada na lei de amor e de caridade. E Paulo diz lá que a fé sem obras, ela não tem razão de ser, né? A gente precisa fazer esse movimento. Eu estou olhando lá um cidadão que está passando fome, passando frio. Se eu me manter neutro, indiferente à dor dele, que conceito eu estou aprendendo que Jesus nos ensinou? Que ele nos disse que nós temos que nos amar uns aos outros como ele nos amou. Nós temos que fazer ao outro aquilo que nós desejamos para nós. São tão simples esses conceitos, mas às vezes a gente complica as situações, né? Então a gente sabe que a gente tem que raciocinar sobre aquilo que a gente escuta e não aceitar tudo, porque antigamente eu venho da religião católica, né? E eu me lembro que quando eu ia à igreja, eu tinha assim, a gente sabe que não é o certo, mas eu ficava orando, Pai Nosso, Ave Maria, eu creio em Deus Padre, que eram as preces que eu conhecia. Porque a missa era toda feita em latim, eu não entendia nada que o padre falava, e é aquele negócio, levanta, abaixa, senta, ajoelha, e aí eu não entendia. Hoje eu sei que a gente tem que estar focado naquilo que o sacerdote estava falando. Mas eu não entendia, então eu ficava navegando lá na igreja, né? Então eu preferia ficar fazendo essas orações que eu conhecia. Vamos ao item 11. Será que foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade? Ele que não cessava de pregar o amor ao próximo, quem disse, não vim trazer a paz, mas a espada? Vim separar o filho do pai, a esposa do esposo? Vim lançar o fogo na terra e quero que ele se acenda? Essas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensinamento. Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador. Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou. E elas testemunham a sua elevada sabedoria. Somente a forma um tanto equívoca não traduz exatamente o seu pensamento, o que fez com que se desprezasse o seu verdadeiro sentido. Interpretadas literalmente, elas tendem a transformar sua missão inteiramente pacífica em missão de perturbações e de discórdias, consequência absurda que o bom senso não aceita, visto que Jesus não podia contradizer-se. Aí vocês acham que ele não falou isso? Falou sim. Aí vamos lá no capítulo 14, e aí a gente vai ver que no capítulo 14 a gente tem no item 6, que é o capítulo do honrai vosso pai e vossa mãe, ele fala, certas palavras parecem estranhas ditas por Jesus,
por não estarem de acordo com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixarão de fazer disso uma arma, dizendo que ele se contradizia a si mesmo. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem como base fundamental, como pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ele não podia, portanto, destruir de um lado o que estabelecia do outro, de onde é forçoso tirar-se esta consequência rigorosa. Se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras que se atribuem a Jesus foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. Então, é uma questão de interpretação. Jesus falou sim, que ele veio, e ele dá testemunho ali, ele diz assim, ó, devo ser batizado num batismo e quanto me sinto desejoso de que isso aconteça. O que foi isso? Não foi a crucificação dele? Que ele nos deu para quê? Para nos ensinar que nós deveríamos amar os nossos semelhantes, os indiferentes, os assassinos, os drogados, todos eles são nossos irmãos. Num momento equívoco, de uma escolha errada de seus espíritos, mas a gente vai percebendo, se um dia eles resolverem dar uma virada na sua vida, eles compreenderem o que é que eles estão fazendo aqui na Terra, eu acredito que eles até evoluem mais rápido do que a gente. Porque quando a gente tem uma determinação, uma força de vontade sobre o mal, quando a gente descobre o nosso erro, a gente dá uma volta de 360 graus e aí a gente pode avançar mais depressa. Por quê? Porque a gente já entendeu aquilo que é necessário. Então, a gente tem que estar bem atento e não levar as coisas ao pé da letra, né? Aí a gente vai pensar, quando Moisés esteve lá no Monte Tabor, que ele trouxe os mandamentos, o que aconteceu enquanto ele estava lá em cima? O povo se reuniu, entediado, né? E começaram a dar suas joias, ouro, para construir um bezerro de ouro. E quando ele desce, ele fica indignado. E aí a gente sabe que naquela época, a forma com que tinham que ser ditas as coisas era de acordo com o entendimento daquele povo, daqueles homens. Hoje nós estamos na doutrina, e aí a gente percebe que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Mas aí o nosso desejo de acertar, o nosso desejo de aprender é importante. Nós temos que fazer aquilo que Jesus nos ensinou. E aí a gente lembra de Kardec. Espíritas, estudai e aproveitai a encarnação como uma oportunidade de rever velhos conceitos que ainda trazemos em nós e que não vão levar nós a nada. Vamos compreender que a mensagem é uma só. Amar a Deus de todo o nosso coração, amar o próximo como a nós mesmos. E Jesus nos ensinou até a amar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem ou caluniam. Então a gente vê como essa doutrina é libertadora. Ela nos traz os conceitos para os nossos espíritos imortais, para que a gente possa fazer o retorno à casa do Pai, né? Aí vamos lá. Toda ideia nova forçosamente recebe oposição. Não existe uma única que se tenha estabelecido sem lutas. Então a gente vai. Quando Jesus aqui esteve, os homens que estavam no poder, eles tinham medo que Jesus dominasse tudo aquilo, de perder aquele poder que eles mantinham nas mãos. Então, eles resolveram matá-lo. Mas aí a gente vê que eles mataram a Jesus, mas a ideia que Jesus trouxe, ela continua sólida até hoje. Porque os homens, eles se afinam mais aos interesses no momento e não percebem que, na realidade, Jesus trouxe todos os conceitos para que a gente caminhasse na vida
sendo pobre, sendo rico, sendo branco, sendo preto, sendo homem, sendo mulher, todos para estudarem os seus defeitos e se libertarem deles. Porque aí a gente fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é isso que o tempo todo o Evangelho vai nos dizendo? Mas como eu disse anteriormente, cada um tem o seu dia, cada um tem o seu momento. Aí a gente não pode contrariar a natureza de cada um, né? A gente tem que respeitar, a gente pode até se pedirem nossa opinião, dizer dos conceitos que a doutrina nos traz, mas sem impor. A gente mostra como Jesus nos ensinou, mas sem imposição nenhuma. E ele ainda fala, né, que nesses casos a resistência contrária à ideia é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ele for, mais interesses contraria. Não é isso que foi feito no tempo de Jesus? Por que eles sacrificaram Jesus? Porque eles achavam que Jesus ia dominar tudo. E Jesus não veio para isso, ele veio mostrar o quê? Porque a gente teve, em toda a época da humanidade, muitas guerras santas, muitas inquisições, e se a gente for perceber, eu acho que as guerras das religiões foram as mais terríveis, porque o homem, em nome de Deus, ele mandava sacrificar o seu irmão, e não foi isso que Jesus veio nos ensinar. Ele veio ensinar, sim, um Deus de amor, de misericórdia, de justiça e de bondade, que nos dá todos os dias a oportunidade de que a gente reveja as nossas atitudes. Aí, se a gente estiver distraído, a gente vai passar aí batido, né? Ainda aqui nesse item ainda fala: eis porque se lançam contra ela e contra os seus partidários. Por quê? Porque quer mostrar a verdade. Então, o que era? Era a persistência e a cólera dos seus adversários, que não podiam dominar, então eles acharam melhor sacrificar Jesus. Aí a gente vê lei do engano, né? E se a gente for perceber, desde que o mundo é mundo, a mediunidade existe, os conceitos de Deus, nosso Pai, a gente sabe até que a ideia veio lá no povo hebreu, porque eles já acreditavam num Deus único, num Deus de amor. E aí a gente lembra do próprio Sócrates e do Platão, que nos trouxeram as ideias cristãs e do espiritismo. Mas eles também não foram compreendidos. O Platão ainda ficou muito tempo por aqui. Mas Sócrates, o que aconteceu com ele? Fizeram ele tomar cicuta, né? Que ele estava falando com os jovens, então achavam que ele estava desvirtuando os jovens, quando na realidade ele estava mostrando a verdade que ele conhecia. E aí a gente vê que esses homens que vieram para nos mostrar o conceito da doutrina, o conceito do cristianismo, foram homens que foram sacrificados, né? Aí deixa eu ver aqui. Aí a gente fala assim, tudo que acontece é culpa da doutrina do Cristo? Não. Lembra que eu falei que a gente não pode pegar uma coisa e ler e levar ao pé da letra? No tempo de Moisés, houve a necessidade do olho por olho e dente por dente, porque era um povo rebelde, um povo indisciplinado, um povo que precisava ser lapidado para que ele pudesse compreender o porquê que ele estava aqui. Aí a gente vê que tudo na civilização teve seus momentos necessários para despertar o homem, para mostrar os conceitos daquilo que Deus quer de cada um de nós. E aí a gente pensa, Deus não quer o mal de ninguém. Aí a gente pensa, Ele quer a nossa felicidade. Mas o homem quer a felicidade como? Nos prazeres mundanos, no ter um carro, ter uma casa, viajar, correr o mundo. E não é isso. Ele veio para nos ensinar a nós nos submetermos às suas leis. Submeter de que forma? Domando as nossas más tendências, procurando burilar as nossas inferioridades, procurar ser melhor,
procurar conviver com os diferentes e tudo isso. São conceitos tão necessários à nossa caminhada evolutiva, mas o homem ainda caminha muito vagarosamente, né? A passo de formiga. E vamos lá no item 16, quando Jesus diz, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era esse. Não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas para as quais o meu nome será o pretexto. E aí a gente não sabe que essas guerras que houveram, essas guerras santas, eles matavam em nome de Deus. Aí a gente vai lembrar aqui nos livros de André Luiz, o livro Libertação. Gregório era um papa, ele era um religioso. E o que ele faz? No plano espiritual, ele tem uma colônia em que ele se diz que é o julgador do dono do mundo. Aí não são conceitos equivocados nossos? Aí a gente pensa, morreu, acabou todos aqueles pensamentos? Não. Aí a gente vê que ele levou 1000 anos para que ele pudesse ser ajudado. E foram 30 anos que a sua mãe precisou se preparar para se aproximar dele. E quando ela chega perto dele, ele fala, quais são as armas que você vai guerrear comigo? Ela fala, o amor. Aí ele fala, mas é só isso que o teu Deus te ensinou? E aí a gente vê que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Eu dei só um spoilerzinho, mas vão lá ler o livro que vocês vão entender direitinho o que eu estou falando, tá? E aí, olha, a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Lembra que eu falei lá no princípio? Ele não veio trazer a divisão, mas ele traria que cada um escolheria uma religião e eles estariam divididos dessa forma. Mas lembra que eu falei também que a gente precisa respeitar o pensamento e a escolha do outro? Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para consertar a nós mesmos. E ele ainda fala, vim lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, assim como se põe fogo em um campo para destruir as ervas daninhas, e tenho pressa que ele se acenda, para que a depuração seja mais rápida, porque desse conflito a verdade sairá triunfante. A paz irá suceder à guerra, a fraternidade universal ao ódio dos partidos, a luz da fé esclarecida, as trevas do fanatismo. Então, ele nos mandou quem? Depois de tudo isso? O Consolador, o Espírito de verdade que queria restabelecer todas as coisas, seja, fazer-nos conhecer o verdadeiro sentido das suas palavras, né? E ele ainda fala que dará fim à luta fratricida que separa os filhos de um mesmo Deus. Lembra que eu falei que a gente tem que respeitar? Tem que respeitar, porque todas as religiões nos levam a Deus. Agora, o que importa saber se aquela religião está fazendo homens de bem, se eles estão fazendo bem ou se eles estão fazendo uma negociação com Deus, né? Ah, o Senhor me dá isso, que eu faço isso. E não é isso que Deus espera de cada um de nós. Nem Jesus nos ensinou isso. Ele fala assim, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Todos então virão abrigar-se sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra, de acordo com a verdade e os princípios que eu vos ensinei. Ele ainda fala, o Espiritismo vem realizar no tempo previsto as promessas do Cristo. Entretanto, não pôde fazê-lo sem destruir os abusos. Como Jesus, ele se depara com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez e o fanatismo cego. Não é isso que acontece? Aí a gente vê. A gente sabe que a gente não é dono de nada.
Até o nosso corpo, nós vamos ter que prestar contas do uso bom ou mal que fizermos dele, né? Mas aí a gente vai vendo que a doutrina ela vem toda pautada na lei de amor e de caridade. Mas o homem é orgulhoso, é vão, egoísta, ambicioso. Lembra que eu falei que às vezes o homem faz uma barganha com Deus? Ah, sim, se o senhor me fizer isso, eu faço isso. Não, a gente tem que fazer as coisas sem interesse oculto, fazer o bem pelo bem, fazer a caridade sem esperar recompensa ou benefícios. A gente tem que fazer o bem sem olhar a quem. Aí a gente pensa, mas a gente vai dar esmola, a gente vai criar pessoas dependentes. Não importa. A gente socorre de primeiro momento e depois a gente vê se um serviço ou alguma coisa vai ser o necessário para essa pessoa que veio ao nosso encontro pedir o auxílio, né? E vamos ler o último item que fala. Essas palavras de Jesus devem, portanto, ser entendidas como referentes à cólera que ele previa, a sua doutrina iria provocar, aos conflitos momentâneos que surgiriam como consequência, às lutas que ela teria que sustentar antes de se estabelecer, como aconteceu aos hebreus antes da sua entrada na terra prometida, e não como um desejo premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal deveria vir dos homens e não de Jesus. Ele era como um médico que vem curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os males do doente. Então, o tempo todo que Jesus esteve aqui, o que ele fez? A sua doutrina foi para abrir os nossos olhos, para ver como nós estávamos equivocados em algumas situações. Que o conceito da doutrina é esclarecer. E Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E não é isso que a doutrina vem o tempo todo nos alertando? Nós é que temos que estar atentos sobre aquilo que nós estamos lendo e interpretá-la não segundo a minha opinião, mas de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Trazer a paz, mas não a paz com brigas, com desavenças, a paz pela paz. E aí a gente vai pensando que, como eu falei anteriormente, as guerras santas foram as piores, porque olha, se a gente for lá, eu li até um livro há muitos anos atrás, eu acho que no começo da doutrina, que falavam o que acontecia naqueles conventos, naqueles monastérios. Eram coisas de mexer com a nosso sentimento. Como é que pode o Deus de todos, né, o Pai de todos, como a gente costuma dizer, deixar que aquilo acontecesse? Mas Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio, sim. As escolhas somos nós quem fazemos. Então vamos estar atentos e vamos buscar analisar aquilo que nós lemos e vamos desempenhar o amor verdadeiro, o amor que Jesus nos ensinou. Sim, na prática do amor e da caridade. E assim, meus irmãos, que esse conceito, depois vocês leiam, porque não dá para desenvolver todos os itens que nós estudamos, mas depois vocês leiam com atenção e vão analisando tudo o que foi falado, porque Deus quer que a gente raciocine sobre o que a gente está lendo. E Jesus muito bem explicou com as suas parábolas, que foram necessárias naquela época. Mas hoje que nós estamos com mais conhecimento, vamos buscar desenvolver essa inteligência e vamos usá-la para o bem. Para o nosso bem, para o bem do próximo. Porque também, se eu não me amar, como é que eu vou amar o outro, não é? E assim, meus irmãos, que tenha sido proveitoso esse estudo e que nós elevemos o nosso pensamento ao Pai,
agradecendo a Ele o dom da vida, por mais esse estudo, pela oportunidade de estudarmos o seu Evangelho, mas que nós possamos praticá-lo em toda a sua essência, em tudo aquilo que Jesus nos ensinou quando aqui Ele esteve. E assim, agradecidos te pedimos, Senhor Jesus, que seja em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece possamos encerrar o nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.